Boa noite, bem-vindo. Então, vamos falar de design mais uma vez? E hoje eu preparei um conteúdo aqui para a gente entender junto o que que é um bom design. Para entender um bom design, a gente precisa entender o que que funciona e o que que não funciona no design, né? Se você parar para pensar aí, quantas coisas você tem aí que você fala: "Puxa, isso podia ser melhor", ou reclama da funcionalidade, né. "Puxa, isso aqui não tá legal", a gente acaba tendo ideias em cima do design que foi feito, porque o primeiro foco do design, e uma coisa que a gente tem sempre que considerar, é que a gente faz design para pessoas, a gente cria produtos e serviços para pessoas. Então, o design ele é sempre feito para usuários, né. Então, a gente precisa entender o nosso usuário antes de qualquer coisa. Então, a gente vai falar aqui de exemplos de design e exemplos de funcionalidade. E design tem 2 lados. Design tem um lado formas visuais, formas de aplicação, e tem um lado funcional, que é o uso das coisas, como que as coisas funcionam para a gente, né. E eu vou começar aqui com esse controle remoto aqui. Olha para esse controle remoto comigo aqui. Esse aqui é o controle remoto da NET, né. Olha quantos botões esse negócio tem. Você tem ali a navegação no centro, você tem botão para trocar, para TV, portal, mosaico, os números dos canais ali para você digitar, e aí tem um monte de coisa colorida ali, enfim, tem uma série aí, tem uma dezena de botões nesse controle. Agora imagina a seguinte situação, imagina que você está no seu quarto, à noite, normalmente a gente assiste TV à noite ali com a luz apagada, só a luz da TV e tal, e você está no escuro, e você precisa, sei lá, trocar a legenda. Aqui na luz você está vendo que o botãozinho de legenda é esse botão amarelo aqui, né. O botão de trocar o áudio é esse botãozinho verde. Mas no escuro você não vê as cores. E se você não tiver completamente familiarizado com esse controle, você vai ter que ligar a luz para achar esse troço, porque você vai olhar, não vai conseguir ler no escuro esse trem, vai tentar ler na luz da TV ali, não vai dar certo. Então você fica aí perdido, por quê? Porque você tem uma quantidade muito grande de informações aqui que não te ajudam. E aí, a gente tem esse controlezinho aqui da Apple. Ele tem aí o disco central, tem um botão no meio, tem 2 botões embaixo e você faz todo o controle ali por ele. A interface das coisas que você controla aqui, ela acontece na tela e você consegue acessar facilmente cada um dos itens. Então, se você pensar nessa situação que a gente colocou aqui, à noite, no escuro, isso aqui é muito mais funcional do que isso daqui, né. Tem muito menos elementos e acaba sendo mais fácil de usar, né. Além do design ser funcional e bonito. Ele é muito bem feito, ele tem um design muito bem acabado, ele tem um material muito maneiro, né, é diferente, é quase uma obra de arte de design, né. Então assim, primeiro ponto, grava aí, pensa no usuário e pensa na funcionalidade. E aí agora a gente vai passar exemplos aqui de como o design pode ser funcional, né. Agora sim, eu vou começar e vou colocar os slides aqui na tela, e aí acompanha comigo. Eu vou começar com exemplos de coisas que são lindas, que poderiam ser verdadeiras obras de arte, mas que não têm funcionalidade nenhuma, tá. Então, vamos começar com essa série aqui. O nome da designer que fez essa série é Caterina Camprani, e
O site onde você vê todas essas coisas aqui, você tem tem uma série enorme, chama The Uncomfortable. Então vamos começar aí. Imagina você beber nessa caneca aí. Por onde que você pegaria? Eu pegaria por cima, né? Ela é linda, mas e aí? Não é nada funcional, né? Provavelmente em algum momento você vai derramar. E para comer com esse garfo que tá aí? Imagina você comer com esse garfo. Imagina um troço dessa largura com comida entrando na sua boca. E essa outra caneca aí? Maneiro, né? Uma caneca larga. A hora que você beber, vai derramar o líquido em você inteiro. Então, assim, quando você quebra a funcionalidade, não adianta você ter só a forma. Não adianta o troço ser lindo se ele não é funcional. Olha essa escada, né? Uma escada que ela afina até o pontinho ali e no final você não vai conseguir passar. Agora imagina essa chave. Imagina você enfiar essa chave nessa porta e não conseguir girar ali, né? Então você tem um elemento que é visualmente bonito, que é bem legal, que tem um design maneiro e não funciona. Ou levantar esse guarda-chuva aí de concreto. Imagina você levantando esse guarda-chuva. Nada funcional, né? Vamos para mais exemplos aqui. Que tal uma régua de 1 centímetro? Imagina você usando isso no dia a dia. Ou esse ventilador aí tampado. E que tal essa maçaneta aí inflável? Imagina se quando você pegar ela vai dobrar e você nunca vai conseguir abrir essa porta, né? Então pensa comigo. Primeiro, a gente pensa na funcionalidade do que a gente vai fazer. A gente pensa se isso vai ser útil para a pessoa. A gente pensa se as pessoas vão conseguir usar o seu produto. E aí depois a gente parte para a forma. E aí a gente vai pensar nos atributos de design que essa forma vai ter. Olha essa caneca, ela é fofa, né? Tem um bichinho, tem um desenhinho. Olha só que legal, né? Tipo, tem as orelhinhas ali, né? Você tem o narizinho. E aí, na hora de beber, você tem essa situação. Olha aí, a ponta da orelha indo direto no seu olho, né? Quando você tem o design e a funcionalidade em desequilíbrio, é isso que acontece. Então a gente precisa buscar essa harmonia entre esses elementos, né? Gente, além da funcionalidade, o design precisa ser aplicável, né? Então, quando você vai fazer um design, você precisa pensar na aplicação. E a aplicação pode ter N naturezas. Então, olha aqui os exemplos. Beauty 360. A pessoa pensou ali, então a minha arte tem que ter tantos centímetros, né, de largura por tantos centímetros de altura, e aí aplicou ali a marca, aplicou a chamada, bonitinho, e aí botou a foto. E aí quando a sua arte final foi aplicada ali, o que que aconteceu? Você distorceu a foto porque não pensou na aplicação, né? Agora, olha esse shampoozinho aí do Minion. É uma embalagem para criança, uma embalagem que tem um Minion, que é super divertida, que é muito legal, e que tem um shampoo vermelho dentro. E aí, no uso do dia a dia ali, ele derrama ali no olho do bichinho e ele tá ali chorando lágrimas de sangue. Agora, olha essa embalagem do Homem-Aranha. Precisa dizer, né?
Olha ali onde é que você vai puxar os lencinhos. Então, olha ali, uma das posições clássicas do Homem-Aranha, abaixado ali e tal, e aí o furinho ali aonde sai o lencinho, onde é que tá. Eh, olha esse exemplo desse Buzz-Door. Não precisa dizer nada, né, gente. Então, assim, a pessoa botou ali o título, botou as informações ali bonitinho, né, botou a foto ali do ator, botou o Serginho ali, e aí na hora de aplicar, eles aplicaram ali, né, fizeram o corte do vinil com o escapamento do ônibus e aí a gente tem essa cena, né. E que tal esse caixa eletrônico aí? Aparentemente está tudo normal, né. Mas se você dá uma lida ali no cantinho, o botãozinho verde ali tá escrito cancelar e o botãozinho vermelho é o enter. Então imagina toda hora que você fizer uma operação, você apertar e cancelar, né. E esse formulário aí? Dá uma olhada nesse formulário. Imagina você preencher seu número de telefone aí nesse formulário, né. Então, é isso. A gente precisa pensar em funcionalidade e aplicação, porque o seu design, ele vai ser aplicado em algum lugar, em alguma coisa, em algum elemento. Você vai postar, você vai colocar numa rede social, você vai convidar seus usuários para interagir, né, no caso desse formulário aí. E você quer fazer o quê? Você quer facilitar a vida da pessoa ou você quer dificultar a vida da pessoa, né? Então tudo precisa ser pensado, né. Então, olha aí para essa lixeira, né, você tem ali uma parte escrito plásticos, né, coisas, e do outro lado você tem qualquer outra coisa. Só que ela não foi dividida, então não adianta nada, porque tudo vai se misturar, né. E esse outro exemplo aqui com essas latas? Uma para matar insetos e a outra canola cooking spray, para você cozinhar. E as 2 latas elas são praticamente iguais. Então, assim, a chance de você confundir e causar um acidente é enorme, né. Então, aplicação e funcionalidade. Agora aqui, esse exemplo que está aqui embaixo é um exemplo clássico e é um exemplo de seriedade, né, porque essa aí é a capa do uma National Geographic, que foi super bem comentada, né, porque você tem ali um iceberg composto por uma sacola plástica, então é uma revista que trouxe uma capa linda, super bem tratada, totalmente reflexiva sobre o tema da sustentabilidade, e aí a revista é mandada para as pessoas, não só em um, mas em 2 plásticos, né. Ela está embalada num plástico e ela tem mais um plástico ali para não molhar na entrega. Então, é contraditório. Então, é quando a mensagem que você diz não condiz com a aplicação que você está fazendo. Então, é funcionalidade, aplicação, mensagem. Todas as coisas no design, elas precisam estar combinando, elas precisam estar em equilíbrio. Quanto mais você se aproximar do equilíbrio, mais fácil vai ser, mais sucesso você vai ter na aplicação das suas coisas, dos seus produtos, dos seus serviços, né. E aí agora, a gente vai partir para um outro lado do design aqui, que tem uma relação com o conteúdo. As pessoas, elas precisam compreender o que você está falando, elas precisam compreender a mensagem que você quer passar. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui. O primeiro é o é o grande meme dessa categoria, né, que é o Sassá Lelê. Então você tem 2 posters ali de Sale, né, colocados um do lado do outro, e quando você coloca a leitura na sequência natural, você fica ali com a leitura Sassá Lelê, Sassá Lelê.
né. E aí, embaixo dele, a gente tem um exemplo ali de uma pintura de rua, né. Eu vou ler na ordem natural aqui. "Não deixe sua família destruir o diabo. Lute." Tem que fazer uma regra de 3 para fazer essa leitura, né. Não deixe o diabo destruir sua família. É quase um fluxograma de leitura. Então, assim, às vezes, você acha que brincar simplesmente com os elementos e você está fazendo ali um design engraçadinho, pode ser que ele não seja funcional, pode ser que a pessoa não consiga compreender a mensagem que você quer passar. Então, a mensagem precisa ser compreendida, né. Tem esse exemplo aí da Cacau Show, Je Jetoas de chocolate, Jetoas de chocolate, Jetoas de chocolate. E esse exemplo aí, né, é um show e a agenda semanal, agenda, só que a pessoa quebrou a palavra semanal e a gente tem aí a agenda sem anal. Fica difícil, né, porque para virar a piada tá pronta aí, né. Tá com design ruim? Não, não tá com design ruim, as coisas estão ali dentro da grid, tá tudo arrumadinho, a foto foi tratada para receber o conteúdo, mas na hora de fazer aquela ideiazinha, aquela quebradinha no título ali, a infelicidade veio junto, né. Tem esse exemplo desse navio aí você tem as coisas extremamente separadas, né. No safety, smoking first. É o nosso cérebro, a nossa forma de ler as coisas, ela tem uma naturalidade. Quando você quebra essa naturalidade, as pessoas, elas vão seguir o que é natural para elas e elas vão ter dificuldade de compreensão da mensagem, né. Deus frango é assado fiel, 9,99. Tá aí, gente, tentem compreender, tentem ler, tentem entender se o jeito que você está passando a mensagem tá claro, se tem clareza, né, se as pessoas estão conseguindo compreender. Então, funcionalidade, aplicação, compreensão. 3 primeiros principiozinhos aí pra gente começar a entender com exemplos ruins como eu posso começar a pensar em design para fazer um bom design. E a gente também tem a quantidade de elementos, né. É muito natural, especialmente para empresas menores ou empresas que estão só começando na comunicação, porque a gente está lidando com pessoas de diversas áreas, né. E pessoas de diversas áreas normalmente não têm expertise em design, não têm expertise em comunicação. E quando você não tem expertise em comunicação e você quer comunicar, você tem uma quantidade de informações para passar. E se essa quantidade de informações que você quer passar for enorme e o seu espaço for pequeno, você vai tender a querer espremer tudo num lugar só. E aí eu trouxe um exemplo aqui, olha aí, você tem mares e mares de informações aí. Tem folders, flyers aí que tem 30 informações em um espaço de metade de 1:4, né, um espacinho desse tamanhozinho assim, cheio de informação. E aí eu botei uma coisa de propósito aí. Tem um exemplo aí, que se você ficar percorrendo essa tela, você vai parar nele o tempo todo, que é um anúncio do McDonald's, muito simples, com uma foto, pouquinho texto e bastante respiro. Então, aonde você traz esse elemento de respiro no design, você faz com que a pessoa dê uma pausa, entenda o que você quer falar e compreenda a sua mensagem, né. Então você pode ficar olhando 1000 vezes aí, o seu olho vai parar sempre ali no Big Mac. E para quem gosta de McDonald's, não é só porque Big Mac é bom para quem gosta,
né, é porque ele está feito para você parar, ele está com os elementos corretos, ele está com uma quantidade de elementos corretos, né. E aí, a gente está falando aqui do lado ruim, eu trouxe alguns exemplos aqui de coisas que são boas no design, né, de coisas que são simples. Então eu misturei alguns exemplos aqui de coisas que eu mesmo fiz. Eu tenho aí, um projeto da Samsung ali do lado, que é o Samsung Catalyst Fund, que é que é a aceleradora de startups da Samsung, um projeto que eu trabalhei por bastante tempo. E aí eu precisava fazer a apresentação do aplicativo, né. Então ele foi quebrado ali, ele tinha bastante informação, essa informação foi quebrada em três steps ou mais, então você vai tendo um pouquinho de informação de cada vez e vai rolando. Então a gente pode usar formas diferentes de pensar na nossa solução visual e mudar a forma como a gente vai apresentar. Então se você tem 50 coisas para colocar num flyer, primeiro você precisa pensar se ele vai ser frente e verso, porque tudo na frente não dá, né. A pessoa vai olhar para aquilo ali e falar: "Meu Deus, por onde é que eu começo?" Ou vai ter preguiça de ler, vai jogar fora. Você não vai passar a sua mensagem, não tem jeito. Não adianta você botar um mar de informações ali que ninguém vai ler, sabe. Então é melhor você quebrar a sua comunicação em vários passos, em várias etapas, e vai passando uma mensagem de cada vez. Com isso, você vai conseguir atingir o seu aspecto funcional, você vai fazer a aplicação correta e você vai passar a mensagem com o conteúdo correto. Tem um outro exemplo aqui, que é uma proposta de menu feita também para Samsung, onde transformava toda aquela lista de itens num menu visual, porque se você traz a opção visual para a pessoa, com pouquinho texto, você acelera o tempo de seleção dela, do item. Então, é um pensamento direto na funcionalidade. Eu quero que a pessoa bata o olho, encontre ali o celular que agrade ela e clique, né? E tem um exemplo que eu desenhei aqui, foi um exemplo de aplicação ultra minimalista. É um player de música que ele tem 4 linhas de texto. Tem ali o grupo, a banda, você tem o álbum, você tem a música e você tem relacionados. E o restante é totalmente visual. Então, assim, você pode tentar minimizar o elemento do conteúdo e fortalecer o visual. Você pode quebrar o conteúdo em etapas para que a mensagem se torne clara. O importante é que as pessoas compreendam a mensagem que você quer passar, né. Então, como eu comecei falando lá em cima, eu vou voltar aqui e vou falar um pouco para vocês aqui sobre o foco no usuário, né. E aí a gente tem aqui um exemplo, né, o design versus a experiência do usuário. Então, assim, por mais que você ache que seu design está lindo, que seu design está perfeito, que seu design está adequado, dentro de tudo que você estudou, o usuário vai usar da forma que ele bem entender. Então esse exemplo da grama aí é um exemplo clássico, né, onde a calçada foi desenhada por um lado e as pessoas cortam o caminho por onde elas querem andar. Não adianta, né. E esse exemplozinho aí do lado aí, né, onde você tem um mobile ali, onde todo mundo acha lindo, fantástico, e aí você tem ali a visão do bebê. Só com a bundinha dos bichinhos, né. Será que é legal para ele? Para ele vai ser beleza, vai ser todo mundo colorido, mas ele não tem a mesma experiência que você gostaria de passar, não mesmo. E aí tem um exemplo clássico aí do ketchup, né. Então você tem ali a embalagem de ketchup, virada para cima, quando você vai usar você precisa balançar, sacudir até o ketchup descer, se ele estiver gelado vai ser pior ainda. Se for maionese e estiver gelada vai ser pior ainda, e daí você vai dar um super espirro e depois ela vai falhar de novo.
E você tem simplesmente uma embalagem onde você inverte isso, onde você tem uma tampinha que tem base para fazer a sustentação, e o ketchup desce e ele está sempre ali na base. Então está totalmente pensado no uso, totalmente pensado na pessoa, no usuário, né? Imagina um usuário que chegou nesse elevador. E aí, você precisa subir ou descer? Qual botão que você vai apertar, né? E essa mensagem aí, dizendo assim: tirar os seus olhos da estrada por muito tempo pode causar resultados, você pode se acidentar ou morrer, ou pode machucar os outros. Foco e atenção ao dirigir. Olha isso, olha o tamanho da mensagem falando sobre foco e atenção ao dirigir dentro do display de um carro, né? E esse exemplo aqui do lado é um exemplo super clássico em interfaces, porque a hora de você desenhar a interface para o usuário, né, tem uma série de regrinhas ali que quanto melhor você compreende, mais fácil você vai ter as pessoas interagindo com o seu conteúdo, né? Então a gente tem ali um campo de login, e-mail, senha, e você tem os 3 botões com o mesmo peso. A pessoa provavelmente vai clicar no último botão de esqueci a senha, porque todos têm o mesmo peso e na tendência de uso de um formulário, ela vai clicar no que está no final. E aí do lado você tem um exemplo ali onde simplesmente você cria uma hierarquia para essas coisas. O login está preenchido, o sign up ele está vazado e o esqueci a senha ele está numa linha, né? Então assim, existem milhões de exemplos de como usar esses detalhes em interface, né? Existe muito conteúdo falando sobre isso em UX, UI na internet, né? E assim, você sempre vai esbarrar com uma coisa: foco no usuário. E o foco no usuário é uma coisa que você precisa aprender, você precisa entender como as pessoas interagem com o seu conteúdo, como as pessoas interagem com o seu produto, né? E é uma coisa que eu aprendo todo dia, que a gente pode aprender todo dia, que eu tento melhorar a cada dia dentro da profissão de design e que eu estou tentando dividir um pouquinho aqui com vocês, né, para facilitar um pouco essa jornada dessa compreensão. E aí, para você começar a entender um pouco melhor sobre design, né, para você começar a entender, e aí agora eu vou falar aqui do lado da forma, né? Você precisa ir treinando seu olho, treinar seu olho para o que é bom no design, para o que é bom design, para o que é minimalismo, o que é o uso de poucos elementos, né? Como que eu posso fazer uma coisa muito legal usando cada vez menos elementos? Eu ainda vou falar aqui eu já falei sobre grids, mas eu ainda vou falar sobre uso de cores, eu vou falar aqui sobre uso de fontes e tipografia, e eu vou entrar na parte técnica e a gente vai ter conteúdo sobre tudo isso. Mas agora eu quero trazer para vocês aqui bases muito boas de referência para você treinar seu olhar, para você navegar um pouquinho ali todo dia, porque consumindo conteúdo de design, aumentando o seu repertório de conteúdos de design, você vai entendendo melhor a referência. Por exemplo, marcas boas, marcas grandes, costumam fazer design de coisas boas, costumam fazer bom design, costumam fazer boas comunicações. Então, quando você vê as coisas da Nike, por exemplo, provavelmente você vai esbarrar com bons anúncios, com boas saídas de design, e você pode e deve aprender com isso. Você deve se inspirar sim nisso. Você precisa olhar. E para quem está começando no design, não tem problema nenhum em tentar entender como que aquilo foi feito, tentar copiar a solução daquela coisa que você acha tão legal, porque entendendo, copiando,
Aos poucos você vai descobrindo a sua própria forma de fazer, a sua própria forma de gerar esse conteúdo. Então vamos lá. Primeiro é o Dribbble. O Dribbble com 3 Bs, dribbble.com, ele é uma comunidade global de designers, onde as pessoas postam trabalhos que elas fazem no intuito de apresentar seu trabalho, de inspirar outras pessoas através do seu trabalho, de subverter coisas que elas acreditam, da forma que elas acreditam. Então você vai ver muito, puxa, eu imaginei como seria esse aplicativo aqui da Apple se eu tivesse desenhado ele. Eu imaginei essa nova funcionalidade aqui. Então, assim, é um ambiente extremamente rico em funcionalidade, em forma. É um ambiente extremamente rico em layouts e em boas soluções. Então, provavelmente você navegando um pouquinho por ele todo dia, você vai ter contato com coisas bem interessantes, bem legais, bonitas, e vai ter coisa ruim também. Aos poucos você vai aprender a separar o que é bom do que é ruim, mas é muito legal você começar a criar também esse julgamento do que é bom e do que é ruim. Isso faz parte do treinamento desse pensamento, né, que vai surgindo aos pouquinhos e desse universo que você vai mergulhando aos pouquinhos. Uma outra muito parecida com o Dribbble é o Behance. O Behance é uma outra comunidade de design. Ela é da Adobe. A Adobe é a empresa que faz aí basicamente os maiores softwares de design, os softwares que são utilizados aí por quase todo mundo, Photoshop, Illustrator, InDesign, enfim. E dentro dessa comunidade você tem categorias de design, você tem uma série de formas que você pode lidar com essas categorias, e você tem trabalhos muito legais de bons designers espalhados pelo mundo todo. Então, assim, junto com o Dribbble, ela é mais uma outra forma legal de encontrar boas referências. Então, uma navegadinha aí também vai bem. Outra, o bom e velho Pinterest, né? Então, o legal do Pinterest é que você vai lá, faz sua pesquisa, pesquisa em cima do tema, e quando você começa a achar coisas boas, o próprio algoritmo vai te sugerindo coisas boas relacionadas àquilo que você está vendo. E essas coisas boas relacionadas a que você está vendo vão te trazendo novas coisas, vão alimentando sua mente, vão trazendo novas ideias, e você vai montando o seu board, e o seu board vai recebendo novas ideias, e você vai fazendo ele crescer, e você tem ali todo um ambiente preparado para se inspirar, para encontrar as soluções que você precisa, para achar coisa legal para a solução que você está querendo fazer, para a solução que você está querendo desenvolver, né? O Awards, ele é AWWW de web, awards.com. Ele é um site que ele é uma espécie de prêmio semanal de sites bonitos aí pelo mundo. Então, quando você estiver procurando referência digital, ele é uma ótima referência de excelentes exemplos de design, de navegação, de usabilidade, de funcionalidade. É um lugar muito legal para entender para onde o design está indo, para novas tendências, para novas referências, e para, de repente, você estar desenvolvendo um site, é um ótimo lugar para você se inspirar, para você ver formas de desenvolver landing pages, de formas de desenvolver formulários. Ele é todo separado por categorias, então você pode ver coisas em categorias próximas do que você faz, da onde você atua. E você pode ver como pessoas ou designers aí no mundo inteiro estão pensando em produtos ou em serviços semelhantes ao seu, e de repente encontrar uma maneira inspiradora, uma inspiração para você desenvolver o seu próprio conteúdo com base num conteúdo muito legal ou numa referência muito boa, né? Tem uma ferramenta de busca que chama Nice, com 2 Is. E aí, na verdade, o site do Nice, o Nice é uma empresa
focada em boards como o Pinterest, um pouquinho mais avançada, mas eles têm uma ferramenta de busca, e aí vai ser nice.com/search, search de busca, e aí você pode buscar por qualquer tema, que ele só vai trazer imagens de ambientes de curadoria de design. Então, se você digitar carro, ele só vai trazer coisa de design automobilístico, coisa de arte automobilística. Então, você pode procurar por qualquer tema lá, que já vai vir tudo curado para você. Então, gente, hoje a gente falou aí de várias coisas muito legais, né? Então, a gente começou lá em cima na funcionalidade, e aí a importância da funcionalidade, os exemplos que a gente passou super divertidos aqui falando sobre funcionalidade. Depois a gente passou aí pela aplicação, então funcionalidade e aplicação, porque depois que o seu produto se torna funcional, ele precisa ser aplicável, você precisa aplicar ele em meios e os meios que vão comunicar com as pessoas, né? A gente falou sobre compreensão das pessoas em relação ao seu conteúdo, a gente falou em quantidade de elementos e a gente passou aí por uma série de fontes de inspiração, de como você pode treinar seu olho. Então, aproveita esse conteúdo, começa a fazer suas pesquisas, começa a usar esses sites e depois fique à vontade para tirar dúvida, para me perguntar, eu estou à disposição. E vamos lá, galera, vamos treinar o olho, vamos seguir todas essas técnicazinhas aqui e vamos fazer junto aí um bom design e vamos treinar esse pensamento em design. Valeu!